Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre privatizações, né? E meu amigo escreveu, você questionou o que Bolsonaro privatizou? De acordo com as páginas de esquerda, privatizou um terço de todas as estatais que existiam. Eu, eu acho que nem a FHC fez isso. Lembro que Bolsonaro criticou fortemente a privatização de FHC. Não sei se a forma que fizeram ou a medida em si. Felizmente mudou de ideia e seguiu Guedes. Quase 100 empresas privatizadas, a menos para o PT lavar dinheiro. Então é um erro grande dizer que não privatizou nada. Privatizou nada. Privatizou nada. Até porque isso aqui é proselitismo de esquerda. Me responda qual empresa ele privatizou que fez alguma diferença na sua vida. Você quer que eu responda qual que o Fernando Henrique privatizou que fez diferença na minha vida? As telecomunicações. Estou aqui falando com você. Por quê? Porque hoje as telecomunicações são empresas todas privadas. Não tem nenhuma nacional. É, estatal. Então, tá aí por que eu acho que Bolsonaro não privatizou nada. E aí você levei aqui a lista, que empresa que as pessoas nem nunca ouviu falar, né? Privatizar mesmo. Eu queria ver privatizar os Correios. Tava na ideia, não tava? Privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E aí, conseguiu? Privatizar a Petrobras. Você lembra qual foi a... Você já ouviu falar, lógico. Qual era o slogan do Getúlio quando fundou a Petrobras? O petróleo é nosso. Interessante, né? O petróleo é nosso. Mas a gente segue o preço internacional. Então quem manda no preço internacional é a Arábia Saudita. Então o petróleo é nosso, mas quem dá o preço, quem manda, é a Arábia Saudita. Certinho? Então, vamos ver, né? Essa é a questão. Privatizou o quê? E aí ele escreveu aqui, porque eu disse que a função de uma empresa estatal não é dar lucro, é atender a sua função social. Ele diz assim, a ideia de toda e qualquer empresa é dar lucro, seja estatal ou privatizada. Qual empresa vai existir se ela só dá prejuízo? Não diz que é para dar prejuízo, né? Isso não existe. E se a ideia é obter lucro, então é claro que quanto mais, melhor. Quanto mais para quem? Para os acionistas? Ou para a população de um modo geral? Porque eu não entendo por que as pessoas estão preocupadas. O governo não distribuiu os dividendos. Bom, eu nem sei se distribuiu ou não, porque eu não sou acionista lá. Né? Mas, e aí? Por que eu deveria preocupar se distribuiu ou não distribuiu dividendos? Por mim, deveria ter vendido. Né, que eu falei. Por que não vendeu? Paulo Guedes falou que ia vender. Não vendeu. Não é verdade? Então, para mim, a empresa é cumprir sua função social. Diz um negócio para mim. A Embrapa, quanto foi que ela deu de lucro no ano passado? Aliás, quanto que a Embrapa deu de lucro no governo Bolsonaro? Hã? Responde para mim. Aí você vai dizer assim, a Embrapa não é uma empresa. Sério? Então aqui está no site deles aqui, né? Sistema de produção em escala. E qual que é o significado de Embrapa? Empresa brasileira. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E a Embrapa. Empresa importante, não é? É. Tiveram na ideia de privatizar. No governo Lula. Você acredita? No governo Lula. Aliás, eu acho que já era no governo Dilma. Roberto Requião subiu o púlpito do Senado, reclamou e tal. Parece que não privatizou, não. Bolsonaro não falou nada, etc. Você é favorável que se privatize a Embrapa? Uma universidade, ela é uma empresa ou o que ela é? Pergunto para você. A USP é a nossa maior universidade. Melhor, tal. É estatal, do estado de São Paulo. Quanto que ela deu de lucro?
Vamos falar de empresa fora do país. Mas aí você vai falar, não é empresa, é escola, né? E as escolas particulares são o quê? Elas visam lucro ou não? Vamos ler aqui, né? A Universidade John Hopkins é uma instituição de ensino superior privada e sem fins lucrativos. Não é uma empresa, é uma instituição de ensino superior. Eu te pergunto, os donos de cursinhos, os donos dessas escolas aqui no Brasil, aquilo ali é considerado empresa. Eu não vou falar nome, né? Mas a gente tem aqui na nossa cidade, né? Aquilo é considerado empresa, uma instituição de ensino é empresa ou não? Cobra ou não? Mensalidade. E é para dar lucro ou é para dar prejuízo? E a Universidade de Harvard, quanto que deu de lucro? Mas ela investe. Investiu quase $500 milhão em terras do Cerrado, segundo o site Brasil Mongaba. E aí, a página de esquerda que você cita, grilagem financiada pela Universidade de Harvard afeta a vida. Quem será que está falando a verdade aqui, hein? A Universidade de Harvard se extrapola e perde $1 bilhão de investimento e tal. Mas já é outra coisa, né? A Universidade de Harvard perde $1 bilhão em apostas agrícolas, inclusive no Brasil. Né? Então, assim, a função de uma empresa estatal, se ela existir, é para dar mesmo, para dar, cumprir função social. É para dar lucro? Claro que não é para dar prejuízo, mas é tem que ser sem fins lucrativos, na minha opinião. Não, eu acho, né? Para mim não faz sentido ter lucro. E vamos voltar ao Bolsonaro. E aí você fala do Bolsonaro, porque aí ele foi à direita, né? Vou ler aqui que você escreveu aqui sobre Bolsonaro. Você escreveu, Bolsonaro não tem nenhuma característica liberalista, mas o governo dele teve muitas. O que falamos sobre privatização é uma dessas, redução de impostos, cessação de pagamento de DPVAT. Ainda que provisório ajudou muito, diminuição de ministério, teve passos conservadores, como o endurecimento ao tráfico de entorpecentes e o aborto. Então a Inglaterra, todos os países europeus são todos de esquerda, né? Porque tem aborto. Israel, né? Então de esquerda, né? Porque ela tem aborto, né? Tem algumas substâncias entorpecentes, né? Não é verdade? E aí falou assim, o Bolsa Família tem que ser pago. Então, é um erro pensar que o Estado irá diminuir a pobreza e blá 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 blá. Mas você falou, Bolsa Família tem que ser pago e não sei o quê, para todo mundo. E essa questão do Bolsa Família, eu concordo com você, né? Eu concordo com você em relação ao Bolsa Família. Quem não concordava era o Bolsonaro quando deputado, né? Que chamava de Bolsa Farelo, que era compra de votos. E aí, lembra daquele famigerado vídeo que ele mostra? Porque as meninas do Nordeste mostram para a barriga e dizem, aqui tem uma geladeira, porque iria nascer um filho, iria aumentar o Bolsa Família delas, e etc. E tal. A gente tem que lembrar quem é esse Bolsonaro, né? É preciso deixar isso claro, certinho? E aí, para concluir, você escreveu, então ser liberal é apoiar o menor Estado? É apoiar o menor Estado? Eu nem acho que ser liberal é isso, não, mas... E aí você disse, o único presidente que diminuiu o Estado foi o único presidente de direita que tivemos desde o fim do governo militar. Então você disse que o Bolsonaro foi o único que diminuiu o Estado, né? E aí nós vamos perguntar qual foi o valor das empresas que ele privatizou e o valor das empresas que Fernando Henrique privatizou. E o Lula também, as concessões, etc. e tal. E aí você disse, foi o único presidente de direita que tivemos desde o fim do governo militar. Então, o governo militar era de direita. Então, na sua concepção, de ser de direita é ser um ditador. Porque Bolsonaro flertou com o golpe. Isso está evidenciado, né? E você falou do governo militar, né? E ser liberal, então, é ter o mercado fechado. Porque, por exemplo, não temos veículos a diesel até hoje. E provavelmente não vamos ter mais, porque já não é viável, certo? Mas foi viável até pouco tempo atrás. Né? E essa proibição ela aconteceu quando? No governo do Ernesto Geisel, o governo militar. E isso é ser liberal, fechar as fronteiras para as importações.
fechar o mercado, né? Porque não pode ter veículo a diesel, etc., porque o combustível não sei o quê. É isso que você concorda, que você diz para mim, então? Seria o governo liberal é esse, é fechar o comércio. Porque assim que se proibiu veículos a diesel, proibiu também os veículos importados. E aí a gente pode até discutir se isso foi bom ou foi ruim. Você lembra dos veículos Miura? Teve aquelas picapes artesanais, cabine dupla, né? Vários modelos ali, né? Da F1000, né? Foi a que mais eles fizeram, né? Mas tinha de 20 também. Sabe por que era viável aquilo lá? Porque o mercado era fechado, então o pessoal pagava um absurdo para ter. Então, se fizer uma conversão, eu não sou matemático, né? Imagina que eu daria conta de fazer isso. Se fizer uma conversão, quanto você acha que custaria uma F1000 cabine dupla hoje? Uma fortuna, né? Por quê? Porque fica muito caro, né? E acabou, né? A última que teve é uma empresa do Paraná, não me lembro qual é. Ah, mas já fechou. Tropical Cabines, é. Não tem mais, por quê? Porque a concorrência, né? Foi o governo Collor que liberou as importações. Então não podia entrar produto importado nenhum. Isso viabilizou, de certa maneira, viabilizou até a Gurgel, né? Porque com a ajuda do mercado fechado, né? E aí você diz que o governo de direita liberal foi o governo militar e o governo Bolsonaro. Eu acho muito estranho. Para mim não faz muito sentido que o governo liberal seja isso, né? E lá no governo militar, isso que eu vou falar aqui, um senhor de idade, ele me disse, eu não sei se isso é fato. Não vou dizer que isso é fato. Se fosse fato, seria uma coisa boa. E eu não sou contra não, tá? Porque eu nem sou liberal. Ele me disse que ele é um produtor rural, ainda é até hoje, bem idoso, mas ainda está lá na lida. E ele disse o seguinte: no governo militar, a gente tinha garantia de um preço mínimo. Ou seja, eu planto qualquer produto, café, feijão, arroz, o que for, e na hora de eu vender, eu tenho a garantia de que a oscilação de mercado não vai permitir que eu venda num valor abaixo do custo de produção. Então eu tenho garantia, eu tinha garantia de que não teria prejuízo. Eu tentei certificar isso no Google e internet, não consegui, tá? Eu posso te garantir que isso não é uma medida de governo liberal, de direita, com certeza não é. Mas eu posso te garantir que não é uma coisa ruim também. Isso garante segurança alimentar, garante que o produtor vá produzir e que não vai faltar, né, alimento no mercado, que a inflação de alimentos que teve no governo Bolsonaro, que está tendo agora no governo atual também, né? Vocês falam aí, né? Especialmente o calcanhar de Aquiles dessa vez agora é o arroz, né? No governo Dilma foi o tomate, devido à pandemia no governo Bolsonaro foi quase que generalizado, né? Mas isso não acontecia se esse senhor, né, se ele não tiver tendo um lapso de memória, se ele desejou isso e transformou isso numa realidade, foi uma ficção que ele criou na mente dele, se for realidade, era uma coisa boa, né? Ele disse que tinha essa garantia, que por isso eles produziam mais. Eu não sei, eu tentei conversar com outros produtores, são pessoas mais jovens, ele já não lembra desse período, né? Então, não sei se isso é realidade. Se alguém assistiu o vídeo e puder confirmar, né? O meu pai, ele era um produtor, mas ele era ali para próprio consumo, né? Praticamente. Então, quase não vendia. Então, ele nem sabia também o custo, né, de produção ali, porque ele trabalhava tal, não tinha insumo agrícola, só plantava semente ali direto, não comprava semente também. Então, não dá para me dizer isso. Mas ele disse isso. E isso eu não acho uma coisa legal. Eu acho que o governo poderia, né? O banco, como o BNDES, o Banco do Brasil, deveria ter um fundo para fazer isso, para garantir. Olha, você vai plantar arroz? Então você vai ter certeza. Se for para o mercado interno, com certeza o preço vai ser o preço
no mínimo por esse custo de produção. E eu acho uma coisa interessante, acho uma medida interessante, certo? Sendo verdade, não é de direita. Agora, não é liberal. Eu quero que você aponte as medidas liberais do governo militar, que eu desconheço todas, né? Para mim não foi um governo liberal. E veja bem, eu nem estou criticando o governo, porque o governo em si nem foi ruim, eu falar a verdade para você. O ruim ali foi a ditadura, a tortura e todas essas mazelas. Isso é outra coisa, certo? O trabalho do governo eu nem critico, se é o que você quer saber. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.